pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Dandara e a gente vai dar continuidade no conteúdo de esportes, que é um conteúdo que a gente está vendo no Trilha de Aprendizagens 2, mas afinal, o que é esporte, né? Então, tem algumas atividades que vocês vão ter que desenhar, vão ter que escrever, então, sobre o esporte. Então, hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre a definição de esportes, tá bom? Então, eu vou compartilhar a minha tela aqui com vocês, que eu fiz uma apresentação. Então, aqui, como eu disse, o conteúdo é esportes e na nossa aula de educação física. Então, o esporte ele tem alguns conceitos importantes para a gente entender sobre esse conteúdo. Então, o primeiro é uma forma de atividade física que um dos objetivos é competir. Então, se você está fazendo uma prática que dentro dessa prática ela não tem a intenção de competição, ela não pode ser considerada um esporte. Como, por exemplo, quando a gente está brincando lá na escola de escorregar. Não tem objetivo de competir com ninguém. O simples objetivo é você se escorregar no escorregador e se divertir, brincar com seus amigos. Então, a gente já pode falar que, por exemplo, brincar no escorregador não pode ser considerado um esporte. Manter ou melhorar as habilidades físicas. Então, no esporte, você pode entrar para você manter ou melhorar a sua habilidade física. Ah, eu jogo bem futebol, eu chuto muito bem. Quero fazer uma aula de futebol para melhorar a minha habilidade de chutar, por exemplo. Ou eu adoro natação, quando eu vou para a praia com a minha família, eu nado bem, então eu quero fazer uma escolinha de natação para melhorar e para aprender a nadar melhor. O outro tópico é proporcionar diversão aos participantes e também para os espectadores. Então, além de ser prazeroso para a pessoa, como eu disse, por exemplo, eu gosto de nadar. Então, quando você vai fazer aula de natação, vai ser algo que proporciona diversão para você e também pode proporcionar diversão para quem está assistindo. Então, o que é muito clássico aqui no nosso país é assistir o futebol de domingo à tarde, né? Que todo mundo se reúne em frente à televisão e vai assistir. Então, o esporte também pode proporcionar diversão. E, além disso, os objetivos do esporte podem ser, além da competição, pode ser uma recreação, então, igual que foi falado anteriormente, a questão de se divertir, a melhoria da saúde, então, eu tenho bronquite, eu tenho asma, ou eu tenho algum problema no joelho, ou eu preciso emagrecer um pouco. Você pode fazer o esporte para melhorar a questão da saúde, né, por questão, eu tenho diabetes ou pressão alta, qualquer tipo de doença, o esporte vai auxiliar, né, realizado de maneira correta e orientada, ele vai auxiliar nessa melhoria da sua saúde. A melhoria física, né? Estou me sentindo um pouco acima do peso e eu quero emagrecer, né? Ou então eu sou muito magro e eu queria ser um pouquinho mais forte. Então o esporte também pode auxiliar nessa questão da melhora física e também da mental. Porque quando a gente pratica esporte, a gente libera hormônios do prazer. Então, se eu estou muito chateada, se eu estou muito nervosa, se eu estou muito estressada, o esporte pode auxiliar também nessas questões, tá? Então, o esporte é tudo isso, né? E além desses tópicos aqui, o que é muito importante é a regra, né? Os esportes, eles têm algumas instituições, né? Que são as federações, confederações ou até mesmo associações que organizam esses esportes. Então, vou dar um exemplo do futebol. A gente tem a Federação de Futebol e ela tem um regulamento que tem as regras. E essas regras elas não podem ser alteradas.
Então é diferente do que a gente faz na rua, por exemplo. Vamos jogar futebol. Pode ser com 2, pode ser com 3, pode ser descalço, pode ser de chinelo. Não tem hora para acabar, ou é por contagem de gol. Então o esporte ele sempre vai ter aquelas regras e vai ter uma instituição que vai organizar, né? O esporte ele tem que estar nas Olimpíadas, que é o maior evento esportivo do mundo? Não necessariamente, tá? Mas muitos esportes, a maioria dos esportes, eles fazem parte das Olimpíadas. Tem esportes que não são tão convencionais e que não estão nas Olimpíadas, mas são esportes também, né? Por exemplo, existe dança competitiva, né? As pessoas que treinam para competir na dança, mas a dança não faz parte das Olimpíadas, por exemplo. Mas as Olimpíadas, ela é o maior evento esportivo do mundo, que reúne muitos esportes, certo? Aí agora a gente vai ver alguns exemplos. Então, afinal, né, quais são alguns exemplos de esportes? Então, aqui eu trouxe 4, que eles depois vão aparecer no Trilhas também, e aí a gente vai conversar um pouquinho sobre eles. O salto em distância, ele é uma modalidade que está dentro da categoria de atletismo. Atletismo tem corrida, arremesso de peso, salto com vara, salto em altura. Tem muitas modalidades dentro dessa categoria de atletismo. E uma delas é esse salto em distância. Como que funciona? O atleta aqui, ó, nessa imagem, tem um atleta lá de uniforme azul. Ele vem correndo na maior velocidade e ele tenta saltar nessa caixa de areia o mais distante possível. Então, ganha nessa prova quem faz a maior distância. Se o primeiro saltou 2 metros e o segundo saltou 3 metros, o que saltou 3 metros vai ser o campeão dessa prova, tá? Aqui é o ciclismo. O ciclismo também tem diversas provas dentro dessa categoria. Tem prova que os atletas competem por mais de 6 horas, tem provas que os atletas competem numa arena oval, né? Então eles ficam ali pedalando naquele espaço. Tem vários tipos, né? E aqui a gente está vendo que realmente é uma competição. Por quê? Eles estão aqui, ó, com um número no capacete, que é para você saber quem é o atleta. Estão com uniforme, estão com capacetes, toda a roupa adequada, uma bicicleta profissional. Então, esse aqui também é um esporte. Aqui a canoagem, ela não é um esporte muito conhecido, que passa na televisão, mas é um esporte em que você fica aqui, ó, de joelhos, numa canoa, no mar, né? E aí você tem que percorrer um trajeto e chegar mais rápido, né? E aqui também é uma foto da seleção brasileira de canoagem feminina. E aí aqui, um esporte também que não aparece muito na televisão, mas também é um esporte que está nas Olimpíadas, é o levantamento de peso, né? Então, quem conseguir levantar mais peso é o vencedor. E tem toda a regra da posição do seu corpo, que você tem que levantar acima da sua cabeça. Então, todos esses aqui têm as instituições, tem as regras e tem os competidores, né? Então, aqui essas regras, elas não podem ser alteradas. E dentro desses esportes aqui, todos eles fazem parte das Olimpíadas. E também a gente tem os esportes que as pessoas deficientes praticam, né? Então, aqui o primeiro exemplo é o basquete em cadeira de rodas, né? Também é um esporte olímpico, tem nas Paralimpíadas, que é um evento de esportes só de pessoas deficientes. Então, aqui a gente pode ver que elas estão com uniforme, né? Foi aqui em 2016, no Rio de Janeiro.
e elas têm algum tipo de deficiência nos membros inferiores, tá? E é um esporte muito legal, depois vocês podem pesquisar com a família de vocês no YouTube. É um jogo, assim, bem acelerado, não é porque é na cadeira de rodas que é chato, não. É um jogo bem legal de assistir, que também não passa na televisão. Raramente a gente vê esse esporte. Aqui, corrida, né, que está dentro daquela categoria do atletismo que eu falei para vocês. E aqui, ó, vocês podem ver que as atletas, elas estão com os olhos vendados, elas têm deficiência visual, elas são as atletas principais, e esses rapazes que estão ao lado dela são as pessoas que auxiliam, né, o trajeto. Então, como elas não enxergam, para elas saberem a localização correta, elas têm essas pessoas ao lado delas para auxiliar na corrida, né? Tem a categoria tanto feminina quanto masculina. Aqui a natação, nessa foto a gente vê aqui um atleta que não tem uma perna, né? A parte de uma perna. E na natação tem diversos. Tem pessoas que não têm as duas pernas ou que não têm um braço. Tem vários tipos de deficiência, atletas deficientes que praticam a natação. E a nossa natação aqui no Brasil, ela é muito forte, muito boa. Aí aqui outro exemplo é o vôlei sentado, que são atletas também que têm deficiência na perna. Então aqui a gente pode ver dois atletas que não têm as duas pernas, esse daqui não tem uma perna, e também é um esporte olímpico que tem nas Olimpíadas de Deficientes, e também a seleção brasileira aqui treinando, né? Então é uma categoria de um esporte também que é muito legal e vocês podem pesquisar, certo? Então, vocês viram o que é esporte. E agora, então, o que não é esporte? Então, quando a gente brinca, como por exemplo aqui na imagem amarelinha, o objetivo é se divertir, não tem uma regra fixa, então tem uns que tem o desenho do céu, né? Tem outros que a amarelinha é menor, tem outros que joga com pedrinha, tem outras regras. Então, ela não é considerada um esporte. Então, nenhuma brincadeira é considerada um esporte, porque ela não tem o objetivo de competir, não tem regra fixa. As pessoas que treinam na academia também não é um esporte, porque ela está ali para melhorar a qualidade de vida dela, ou alguma questão de saúde, ou até questão física, né? Estética. Então, isso daqui também não é considerado esporte, porque não tem uma regra, né? Você vai na academia, aí faz alguns exercícios de braço, outros exercícios para o abdômen, para a perna. Então, não é considerado um esporte. Aqui é uma família andando de bicicleta. E eles estão aqui aparentemente passeando por um lugar bem bonito. E eles estão aqui com um capacete, né, de segurança. Mas aqui pelos trajes a gente pode ver que eles estão passeando. Então também não é considerado um esporte. Porque eles estão aqui passeando e se divertindo. Não tem competição, não tem regra, não tem a questão do uniforme. Então também não é considerado um esporte. E aqui por último, pular corda aqui, né? Aqui eles estão pulando corda na rua. Tem umas descalço, tem outras de chinelo, de vestido, de saia, de short. Então aqui elas estão somente se divertindo, assim como aqui na amarelinha. Então essa brincadeira também não é considerada um esporte, tá bom? E aí, para finalizar, o que vocês vão ter que fazer? Agora que já sabe o que é esporte, escreva ou desenhe um ou mais esportes que você gosta e fale o motivo. Por exemplo, eu gosto de natação porque amo piscina. Gosto de basquete porque o meu pai joga e quero ser igual a ele. Gosto de futebol porque faço muitos amigos. Então aqui vocês vão escrever um esporte ou mais que vocês gostem
ou desenhar também, se vocês forem desenhar, vocês tirem foto e mandem aqui na atividade e escrevam o motivo por que você gosta daquele esporte. Tudo bem? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Eu aguardo vocês e até mais, gente. Tchau!